Nós vamos falar de um texto hoje sobre libertação, mas muito conhecido, né? Vamos falar do capítulo 6 de Mateus. Mateus capítulo 6. Lembrando que os nossos cultos estão sendo todos gravados, né? Indo aí para as redes sociais. E precisamos trazer realmente a palavra de Deus. Temos aqui conosco hoje, nos visitando, a Ivone e a Elizabeth. Amém? Amém. Amém? Então sejam bem-vindas em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Como vamos recebê-las? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de lembrar, aí capítulo 6 de Mateus, a ler aí a palavra desde o versículo 22 do capítulo 6 para frente, falando sobre libertação, né? Pessoas que estão em suas casas, que vão estar vendo esse vídeo, prestem atenção na palavra de Deus, né? A Bíblia diz que Jesus, com a sua palavra, curava a muitos. Muitos por quê? Porque muitos criam e muitos não, né? Então, ele falou que curava muitos, porque muitos não acreditavam na palavra do Senhor, mas aqueles que acreditavam, eles eram curados. E Jesus então começa falando sobre luz, sobre a luz e as trevas. Ele fala no versículo 22 o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aleluia. Nós vamos falando e vamos já comentando alguns versículos, né? Por exemplo, Jesus falou assim que os nossos olhos, né? Que a lâmpada da nossa vida são os nossos olhos. Nós vemos as coisas, né? E precisamos ter domínio naquilo que nós vimos e também usar aquela visão que Deus nos deu para algo para a nossa vida, né? Como estamos vendo? O que é que estamos vendo? Né? O que é que estamos vendo? Muitas pessoas, que deixam a vida passar, deixam as situações ficarem tão ruins, mas nunca tomam uma posição de mudar de vida. A posição é nossa. A Bíblia é clara, diz assim, o Senhor diz assim: olha, em todo lugar que você colocar a sua mão, a planta dos seus pés, esse lugar, né, a sua mão que você colocar vai ser abençoado, o lugar que você colocar a sua mão, né, vai prosperar, e os seus pés, esse lugar será teu. Não é que ele vai ser teu de domínio, vai ser teu porque diz assim, teu de escritura, vai ser teu de domínio, porque a palavra do Senhor, ele nos manda dominar. Lá no capítulo 1, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, primeiro mandamento que o Senhor deu para nós ali, né? Ele falou para a gente dominar sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre tudo que se move sobre a terra. Para nós temos que dominar. Agora, para dominar alguma coisa e sair bem, precisa ter inteligência, precisa ter estrutura, ousadia, não é? Para a gente poder dominar. Porque como a gente vai dominar alguma coisa, né? Tem muita gente que aprendeu na vida ser dominado. Eu não estou trazendo, eu não quero falar aqui, queridos, no sentido de dominar com poder, dominar com sabedoria as nossas vidas. Dominar a nossa vida com sabedoria. Por quê? Porque a vida que você está vivendo aí, na verdade, ela não é tua, ela é de Deus. E como é que nós vamos prestar conta para Deus dessa vida que Ele colocou nas nossas mãos? Como é que nós vamos prestar conta dessa vida? Essa é uma pergunta que nós vamos fazer sempre em nossas vidas. Sempre. A Bíblia é clara, o Senhor diz assim, que todo mundo vai ter que, todo ser vivente vai ter que prestar conta para Ele durante o tempo que está no corpo, né? Se fez o bem, se não fez o bem, e o que fez durante o tempo que está no corpo. Em outras palavras,
Você tem um espírito que o Senhor permitiu que você habitasse num corpo. E esse espírito procede de Deus. A Bíblia diz que, né, o homem, sendo pó, tornou-se fôlego. O Senhor soprou na vida dele fôlego de vida, ele se tornou alma vivente, né? Mas quando sai o espírito, o homem morre. Significa volta para o pó. Estão entendendo, queridos? Agora, veja bem, o Senhor espera que nós façamos algo de bom com esse Espírito de Deus encarnado nesse corpo. E cada um tem aqui uma aparência, né? Uma figura, vamos dizer assim, né? Cada um tem uma fisionomia, cada um tem uma personalidade. Mas a personalidade de muitas pessoas, elas não são reais. Elas são personalidades presas. São personalidades pacatas. São personalidades que não aprenderam a tomar uma posição, ou que deixaram o mal ou o pecado dominar sobre as suas vidas. Lembra que Jesus, lá no capítulo 4, 18 de Lucas, ele falou assim, que ele veio para libertar o cativo, para dar vista ao cego, para que o coxo ande, para que o enfermo seja curado. Não é? Para que o pobre de espírito seja evangelizado. Então essa é a função do poder de Deus em Jesus Cristo para transformar as nossas vidas. Agora, pode acontecer de alguns seres humanos não querer nada disso, preferir viver uma vida pacata, preferir viver os seus problemas ali no seu canto, preferir fugir da situação ao invés de enfrentá-las. Então ele vai falando aqui para nós, nesse texto, o que é que você está vendo na sua vida? Os seus olhos são a luz do seu corpo. Se os seus olhos veem com bons olhos coisas boas, né? Você vai andar em luz. Mas se os seus olhos verem coisas ruins e trevas, você vai andar em trevas, né? Os olhos é que determina, né? Porque também os desejos da carne, o desejo da soberba, vem tudo através do quê? Dos olhos também, né? O pecado os maiores pecados do ser humano vêm através da visão. Jesus falou um dia para aquele homem que foi curado o cego foi curado, né? Ele diz assim, olha, Jesus comentando com os fariseus, olha, vocês não têm pecado, vocês têm pecado porque vocês veem, né? Vocês veem, porque vocês têm pecado. Tem menos pecado quem não vê do que quem vê. Quem vê tem mais pecado. Então significa, nós temos uma responsabilidade por enxergar, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. Nós temos uma responsabilidade sobre isso, diante de Deus. Então a palavra, queridos, diz o seguinte, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Muda lá para mim, por favor. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Tenebroso quer dizer escuro, né? Tem gente que vê, tudo que vê é negativo, né? Olha, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. Eu não vou querer aceitar Jesus porque vou me comprometer com o Senhor. Eu não vou querer mudança de vida, eu não vou para a igreja hoje porque não vai ter nada aqui. Entendeu? Eu não vou fazer isso, eu não vou empreender alguma coisa porque não vai. Pessoa negativa. Deus não é negativo. A Bíblia diz que quando Deus olhou para a terra sem forma e vazia, Ele projetou algo na hora. Haja luz e houve luz. E Deus ficou fazendo todas essas belezas que você pode contemplar em 6 dias, diz a Bíblia. E Deus viu que tudo isso era bom. Deus não é negativo.
falou assim, né? Se me buscares de todo o vosso coração, você vai me encontrar. Deus não é negativo, Deus é positivo, né? Aqui nesse texto que nós vamos ler, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus é positivo, não é negativo. Então, queridos, nós precisamos ser positivos. Nós não podemos ser negativos. De maneira nenhuma. Olha, a minha vida não tem mais jeito. Como não tem jeito? Né? Você não foi criada para ser derrotado, derrotada. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Em outras palavras, vencedor é pouco, né? Vencedor é o cara que fica rico no mundo, é o cara que tem muitos bens, vencedor é o cara que tem fama, vencedor é o cara que é um ator, uma atriz, a pessoa que tem conhecimento. Agora, mais que vencedor é alguém que tem a certeza da salvação. Mais que vencedor é aquele que sabe que nunca está sozinho, porque Deus enviou o seu Filho para estar com ele, com ela, que nunca vai os deixar sozinho, sozinha. É mais que vencedor. E a Bíblia diz, mais que vencedor por aquele que nos amou, diz a Bíblia. É algo fantástico, é algo tremendo. Ele diz assim, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti, né, são trevas, se a luz que está em nós for negativa, for trevas, né, significa o seguinte: quão grandes são tais trevas. Muitas pessoas começam a buscar o Senhor, mas não continuam. Mas conseguem ficar 3 horas na frente de uma televisão vendo um filme, vendo um programa de televisão, vendo novela, vendo jogo de futebol, mas não está preparada para ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para a sua vida, que é importante, que é luz para a sua vida, que é libertação para você, que é remédio para a sua medula, que é cura para os seus ossos, que é saída para os seus problemas, que é medicina para a tua enfermidade. Por isso é que Jesus, Ele está falando isto. Muda para mim, por favor. Aí ele pega e fala o seguinte: olha, ninguém pode servir a 2 senhores. Olha, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Jesus no meu coração. Queridos, a Bíblia diz que até o diabo acredita em Deus e treme diante dele. Até o diabo acredita em Deus e treme diante dele. Treme mesmo. Porque a Bíblia diz que todo principado, potestade, dominação e poder estão debaixo dos pés de Jesus. Então é claro que nós precisamos, né? A gente fala esse versículo sempre aqui que nós já falamos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas nós esquecemos de falar isso aqui. Ninguém pode servir a 2 senhores. Lá no texto um pouco para trás, ele diz assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Qual é o teu tesouro? Né? Não é? Onde está o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? O tesouro de cada ser humano, queridos, não está na sua conta bancária abastada. O teu tesouro não está em coisas que são mensuráveis, que a gente possa ver, mas de repente seu tesouro está no poder que você acha que tem de dominar sobre os outros. Aleluia. O seu poder está, entende? O seu coração está em algum bem material que você tem.
o seu poder está, de repente, nos seus membros perfeitos, que você acha que você é perfeito, perfeita. Onde está o teu tesouro? O teu tesouro precisa estar na salvação de Deus. Essas outras coisas que nós vivemos aqui, e que nós vamos conquistar e que nós vamos usá-las, elas são bênçãos provinda de Deus para nós. Ah, pastor, mas então como é que podemos viver? O diabo também dá bênção para alguém. Você pensa que o diabo também não dá riqueza? Dá. O diabo também dá riqueza. Dá riqueza por quê? Porque quando Jesus foi tentado lá no deserto, Satanás mostrou todos os reinos da terra para ele. E está vendo esses reinos da terra aí? Está vendo shopping center? Está vendo cinemas? Está vendo torre não sei das quantas? Está vendo tudo isso aí? Tudo isso daí é meu. O diabo falou, eu posso te dar, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Então, o diabo também tem riqueza para dar. E milhões de seres humanos nessa terra estão vivendo um tempo de riqueza que não é de Deus. Não é de Deus. Mas estão sendo enganados pelos seus corações, pelas suas visões, pelos seus olhos, que quando partirem dessa terra, não terão parte no reino de Deus, porque viveram umas coisas que não é de Deus. Aleluia. Ou você pensa que toda essa tecnologia que nós vivemos, né? Tudo isso, as cores, carros e tudo que nós vivemos de beleza no mundo, não é um teste para nós, para saber como é que o nosso coração está diante de Deus? Pensa você? Até mesmo dentro da igreja, muita gente menospreza a casa de Deus, a igreja, porque aquela igreja lá é bonita, aquela igreja é para não sei quantos mil membros, aquela igreja é bonita. Mostraram para Jesus um dia uma igreja bonita. Jesus ia saindo do templo e mostraram os discípulos, olharam para trás, Senhor, olha que templo mais bonito, né? O Senhor falou assim, olha, aí não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aleluia. Tudo aí vai ser derrubado, porque o homem está encantado com aquela beleza que ele pode ver. Queridos, nós precisamos ficar encantados com a unção do Senhor em nossas vidas. Não importa se é debaixo de uma árvore, se é debaixo de uma lona, debaixo de uma garagem, a unção de Deus é que faz diferença em nossas vidas. Porque Jesus falou um dia que o Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a cabeça. E tudo é dele! Tudo foi feito por ele, tudo é dele. Ele simples, como ouvimos aqui o pastor pregar no domingo, né? Rico como Jesus era, nasceu numa manjedoura. Não tinha lugar para ele na hospedaria. Ouvimos aqui domingo. Então, queridos, onde é que está o teu tesouro? Onde é que está? Onde é que está o teu tesouro? Onde é que está a tua segurança? E se nós não tomarmos cuidado, queridos, todos nós vamos ser enganados por este mundo. Todos nós seremos enganados pelo Deus desse século. Todos nós, se não tomarmos cuidado, vamos ser enganados pela riqueza, vamos ser enganados pelo poder, pela fama e até pela religião. Todos nós, se não tomarmos cuidados. É o que eu falo sempre aqui, quando nós ouvimos falar de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, achamos que lá só tinha ele que prestava culto a Deus. Claro que não. Claro que ali tinha muitas pessoas que oravam, que buscavam a Deus, mas não buscava Deus em primeiro lugar. A mulher de Ló não buscava Deus em primeiro lugar.
Acredita isso? É preciso que a gente busque a Deus em primeiro lugar para que consiga todas as outras coisas. Claro, famílias que estão vivendo problemas, né? Pode orar por libertação, pode fazer o que quiser, se não buscar a Deus em primeiro lugar, não acontece libertação. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, queridos, que quando vem chegando a luz, quem é a luz? Jesus. Quando vem chegando a luz, as trevas se dissipam. Em outras palavras, quando alguém começa a buscar Jesus na sua vida para valer, então as trevas, elas vão tendo que sair, porque onde entra a luz de Jesus, as trevas não podem ficar. Claro que não. Agora, se alguém serve a dois senhores, então ele está aqui enganando ele mesmo. Vem aqui para servir a luz, mas eu gosto das trevas. Vai ter libertação? Não. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Então é interessante que a gente possa pensar. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, ele não fala de não amar, ele fala de odiar. E os outros falam assim, olha, nós temos que odiar as obras das trevas. Odiar as obras das trevas. Queridos, odiar as obras das trevas em nossa vida é ter um repúdio terrível pelo pecado. Dizer o seguinte, eu não vou cair nessa de jeito nenhum. Odiar as trevas é odiar o pecado. E daí, se nós odiamos o pecado, então nos constituímos como amigos do Senhor. Aleluia. Claro. Claro que nós, depois que começamos a servir o Senhor, começamos a ver o pecado à nossa volta, às vezes no nosso filho, na nossa filha, no nosso parente, no marido, na esposa, começamos a ver o pecado, mas não é que nós temos que julgar, porque nós não temos autoridade para julgar, mas conseguimos ver o pecado na vida das pessoas. E ele continua aí, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E ele diz o seguinte, não podeis servir a Deus e a Mamon. De repente, esses dias mesmo eu vi alguém, né? Eu vi alguém lavando o carro por baixo. Comprou um carro novo, está lavando o carro por baixo. Andou na chuva, está com a mangueira lavando o carro por baixo, né? Meu Deus, eu fico pensando, se um carro meu for esperar lavar ele por baixo, ele vai apodrecer inteirinho, porque eu não vou de jeito nenhum. Mas e as casas? E outras coisas que eu não vou nem comentar aqui. Ah, pastor, então a gente tem que ser sujo? Não, queridos. Todo excesso, ele serve para nos tirar da presença de Deus. Todo excesso e todo amor que nós temos nas coisas, né? Ah, você tem uma casa bonita, deveria ser templo de Deus, lugar de oração, lugar de agradecimento a Deus. Ah, você pode orar para o seu templo como templo também. Você se acha bonito, bonita? Seja templo de Deus. Aleluia. Ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Se trazer isso para o corpo, significa a glória da primeira casa. Ó, negativo.
Agora eu me converti, mudei a minha vida e agora a glória da segunda casa está em contato com o meu Criador, meu Senhor. Muda para mim, por favor. Ele fala mamon lá naquele último versículo, lá na última palavra. Mamon é o... Volta lá um pouquinho. Quando ele fala lá, a Deus é mamon, mamon é o Deus do dinheiro, de riqueza, de bens, que faz as pessoas se apegarem, né? Muda para mim. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? A vida não vale mais que tudo isso? Às vezes nós olhamos alguém que está vestido modestamente, né? E já fazemos logo uma opinião, né? Olha aquele pobretão. Você olha o cara andando com um carro velho, né? Olha lá o pobretão, né? Nós ouvimos aqui uma puxada de orelha aqui, que um certo desses que nós não temos autoridade para servir, para julgar, porque nem Jesus julgou ainda. Ele veio para julgar os vivos e os mortos. Mas, né, eu lembro que um dia eu fui na cidade, fui lá no centro da cidade, eu estava trabalhando, roupa de serviço, aí vi a irmã da nossa igreja aqui na porta lá, onde ela trabalha. Ô pastor, tudo bem? Fui lá, dei um beijo nela, como a gente costuma fazer aqui, né? Todo mundo olhou na hora, de cima e embaixo. Pastor. Você já me viu assim sujo também, né? Mas não foi você não, graças a Deus. Não, você estava limpinho lá no copo. Ah, é? Deu sorte. É, deu sorte. Mas eu trabalho. Então às vezes você me vê sujo de graxa, sujo, né? E as pessoas já fazem uma opinião logo, né? E isso é complicado, né? Então vamos lá. O que é mais importante? A vida, né? Do que o mantimento. Porque o mantimento, se você comer, eu comer berinjela, que eu não gosto muito, e cheio de berinjela, nem carne assada eu não quero, né? Não é verdade? Mas se você comer bastante batata, você não quer outra coisa, já está cheio. Então o mantimento que a Bíblia diz é aquilo que mantém a nossa vida, nos mantém vivo, independente do que seja que você esteja comendo. A vida é mais importante. Às vezes eu vejo esse programa de televisão aí de sobrevivência, né? A pessoa come ali qualquer coisa lá, lembra do que tem em casa, né? Nossa, eu queria comer isso, um bacon, não sei o que, mas come lá uma lagartixa, né? É verdade? Porque está com fome, senão morre. Precisa. Então o corpo, a vida, é mais que o mantimento. Isso é claro, a gente pensa isso, é verdade. Você não vê isso na televisão? Né? É verdade. E o corpo também é mais do que as vestimentas, não é verdade? O corpo vale mais, a vida vale mais que isso. Então é importante, quando Jesus fala, a gente poder associar, a hora já vai embora, associar sobre isso. Nós estamos terminando já. Bom, ele fala assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem colhem, né? Nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós, é uma pergunta, muito mais valor do que as aves do céu, do que tudo? Queridos, isso significa o seguinte: Jesus falou assim: olha, você, ser humano, foi criada como a essência da criação de Deus, como o melhor da criação de Deus, porque a Bíblia diz assim: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E para nenhum outro animal, nem outro bicho Deus falou isso. E somos tão ranzinhos como somos, né? Imagina, né? A qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescenta um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam.
As preocupações que a vida está falando, né? Eu vos digo que nem mesmo Salomão, né, que ficou rico, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. A beleza da criação do Senhor é maravilhosa. Então o Senhor espera a nossa simplicidade de coração. Continua para a gente chegar lá. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas, quem se preocupa? O povo do mundo, né? O povo que não tem Deus, não tem Jesus. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O Senhor sabe do que você precisa. Aí vem o versículo para fechar. Mas buscar em primeiro lugar, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Significa o seguinte, queridos: não há prosperidade real que dure sem estar no princípio de Deus. Não há paz duradoura se não estiver no princípio de Deus. Não há alegria duradoura se não estiver no princípio de Deus. Em outras palavras, quem não está no princípio de Deus está vivendo momentos que vai ter decepções futuras sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Então é preciso, né, que nós aprendamos isso com libertação. Se queremos a libertação, temos que fazer um desafio de fé e ver a cada dia nossas vidas mudando. Ah, pastor, eu já estou caminhando faz tempo, mas tem que ver mudança na sua casa, na sua vida, nos seus pensamentos, na sua visão, em tudo que é a tua vida, para que seja como nós cantamos aí: vinho novo em odres novos. A unção nova só pode entrar na nossa vida quando nós nos tornarmos odres novos. Em outras palavras, quando nós deixarmos o pecado, então a unção de Deus vai entrar em nossas vidas. Quando nós deixarmos as coisas de interesse do mundo, a unção de Deus vai ser renovada em nossas vidas. Quando nós deixarmos a incredulidade, o poder de Deus vai se fazer presente em nossas vidas. Isso é que é a verdade do Evangelho. Vamos orar? Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e colocamos diante de ti todas as vidas que estarão vendo este vídeo e nas casas onde a tua palavra estará entrando. Que o teu Espírito de graça e de poder traga luz aos olhos dessas vidas e traga vida aos ouvidos, para que possam ver e ouvir e possam, Senhor, entregar as suas vidas a ti e possam fazer de ti as suas riquezas. Senhor, nós te glorificamos nesta noite pela tua palavra e declaramos que não há outro Deus afora de ti. Tu és o único Senhor que liberta, que opera tudo em todos. Por isso agora, Senhor, liberta as famílias, liberta os lares, liberta os jovens, liberta, Senhor, os maridos, as esposas, liberta as famílias para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Eu recebo em nome de Jesus. Amém? Lembrando então, pode sentar um pouquinho. Lembrando